paz, irmãos. Estamos dando início a mais um trimestre da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 1, que tem um título A Grande Comissão, Enfoque Etnocêntrico, Revista dos Adultos, que tem um tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Revista comentada pelo pastor Wagner Gabi, de Curitiba, né? Ele é o líder da Assembleia de Deus de Curitiba. E esse tema, né, que vamos iniciar hoje, vamos fazer a aula introdutória, fala sobre missão, né, sobre a nossa comissão de evangelizar, de pregar o evangelho, tanto localmente, nacionalmente, como também transculturalmente, ou seja, a missão ela abrange, né, ela alcança todos os povos, todas as nações, como veremos na lição de hoje. Isso é um despertamento, né? A gente tem estudado temas importantes durante esses trimestres, né? Falava sobre família, falamos também sobre sutilezas, né? Ataques contra a igreja, contra a família. Falamos nessa última lição, né? O espírito da Babilônia, né? A ação desse espírito que tem trazido nessas ideologias, esse ensino progressista, essa forma de impor, né? O império, né? O reino de Satanás no mundo e também atacando a igreja, né? Víamos no mês passado que não era mais pessoas, né, ou sistemas ou ideologias que queriam viver à margem de Deus, ou seja, sem Deus. Mas agora já é contra Deus, né? Contra a igreja. Eu sou contrário a tudo aquilo que se chama Deus, como a própria Bíblia já nos alerta, né? Ou nos alertava a respeito desses últimos dias, que tais coisas aconteceriam ou até mesmo intensificariam, né? E esse trimestre vamos falar sobre missão, para que nos sirva de despertamento. Quanto todos esses ataques que a igreja vem sofrendo, que a palavra de Deus vem sofrendo, buscando, né, tirar a identidade da igreja, diminuir, deformar a identidade da igreja, aí dá-se então a importância de estudarmos sobre esse tema de missão, para despertarmos, para voltarmos, né, a fazer as primeiras coisas, voltarmos ao primeiro amor, pois faz parte da nossa identidade. A igreja que já não se preocupa mais com evangelismo, com missão, ela está com sua identidade já deformada, pois a igreja nasceu com esse propósito, né? O Senhor, após ressurreto, nos dá essa grande comissão. Isso é para todos os crentes. Então, a nossa oração é que nesse trimestre possamos nos despertar e nascer em nós esse desejo de ganhar almas, de evangelizar, de anunciar o reino, de ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as nações, fazer discípulo, como é o mandamento do Senhor. Então, isso nos cabe, né? É nossa obrigação, como diz Paulo. Porém, a igreja ela tem se preocupado mais com as coisas deste mundo, né? Tem buscado mais os próprios interesses e está se esquecendo da nossa função vital, que é ganhar almas. Então é de suma importância que estaremos estudando nesse trimestre. O texto áureo diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Toda criatura, esse termo aqui usado também na verdade prática, universalidade, vai já denotando, né, e a pregação do Evangelho é para abranger todos os povos, louvado seja o nome do Senhor. A começar, né, como disse Jesus aos judeus, né, os primeiros discípulos, começariam em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós também temos esse mesmo alvo, né? Seja Jerusalém, ou seja o nosso bairro, Judéia, toda a região adjacente, Samaria, né? Ou seja, até um pouco mais longe, até os confins da terra. Glórias a Deus. E a ordem de Jesus era tanto em um lugar como no outro, ou seja, era concomitante, não era termina um lugar para começar no outro, não, era tudo ao mesmo tempo. O texto bíblico se encontra em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18. Mateus 28 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Amém. Marcos 16, disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A lição diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então estaremos introduzindo o tema nessa lição, o tema do nosso trimestre. Quando fala em comissionamento, aqui no plano de aula diz que é um chamado a desempenhar uma ação. O Senhor nos deu uma ordem, nos vocacionou, nos convocou para executar um trabalho, uma missão. Glórias a Deus. E essa ordem é para todos os crentes. O primeiro tópico da nossa lição é a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Este mandamento tem rastro no Antigo Testamento. Isaías 45, 22 e Gênesis 2, 3. Gênesis 2, 3, quando Deus chama a Abraão e diz que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Está fundamentado no Novo, Mateus 9, 37, 38, 28, 19, Atos 1, 8, os momentos em que Jesus dá a ordem ali para ir pregar o Evangelho, para ensinar, para fazer discípulos. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas também 24, 46 a 49, João 20, 21, 3 e Atos 1, 4, 5 e 8. A gente vê que após a ressurreição, Jesus preparou os discípulos durante o seu ministério e após a ressurreição ele dá essa ordem, ou seja, vocês estão prontos, agora vão ensinar tudo aquilo que vocês aprenderam, ensinar as pessoas a guardarem tudo aquilo que lhe foi ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fazer discípulos em todas as nações. E é uma ordem que é dada a todos os discípulos, ou seja, a todos os crentes. Não é uma ordem específica para uma liderança, e sim é uma missão ou uma comissão dada a todos os crentes. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então não é o que a igreja tem que dizer, não, vamos ver se dá certo de fazer esse negócio. Acho tão bonitinho, vamos implementar isso aqui. Não, isso aqui é a razão de ser da igreja. E anunciar, proclamar a mensagem que Jesus entregou a todos nós. Ele nos salvou, ele mostrou o efeito da sua mensagem, já tem operado isso em nossas vidas, nos transformou, nos regenerou, nos tornou nova criatura, nos tirou da condenação e do lago de lama que estávamos no pecado, nos colocou agora sobre uma rocha, nos deu promessas inefáveis e prometeu vir nos buscar. Glórias a Deus. E o que nós recebemos de graça, nós temos também que entregar de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é algo que nós devemos considerar se vamos fazer ou não. É um mandamento, é uma ordenança que a igreja tem, razão de ser da igreja. A agência de Deus é para isso. O povo de Deus. Era assim que Deus queria tratar com Israel no Antigo Testamento. Eles eram a nação sacerdotal, ou seja, eles tinham essa função de anunciar o reino, de anunciar a palavra de Deus. Mas eles se tornaram exclusivistas, eles se fecharam, não tinham essa visão missionária de alcançar as nações. Mas como já falamos aqui, essa grande comissão, ela mostra nuances no Antigo Testamento. Deus mostrava em vários momentos que queria alcançar outros povos, louvado seja o nome do Senhor. Todas as famílias seriam benditas em Abraão,
quando Deus manda Jonas ir anunciar ali a sua palavra, né, e pregar contra Nínive, né, demonstra ali que Deus queria salvar, e Deus, né, a mensagem foi anunciada ali naquela cidade, e eles se arrependeram. E Deus poupou, Deus deu salvação naqueles dias a Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Então já havia toda essa sombra, né, de como Deus queria agir através de Israel, através dos profetas, em relação às nações. E no Novo Testamento, então, isso é claro que a revelação de Deus, que é progressiva, né, ela se revela completamente, né, e Deus nos dá a sua ordem, o seu projeto para o mundo, de querer também alcançar todos os povos. Por isso que nos alcançou, né? Todos nós somos fruto de uma obra missionária. Alguém saiu do seu país e trouxe até nós a mensagem do Evangelho. Nós, especificamente, da Assembleia de Deus, né, somos fruto, né, de dois missionários suecos que chegaram aqui no Brasil, desbravando não só a mata ali em Belém do Pará, mas também desbravando o mundo espiritual e nos libertando, né, das nossas cadeias, né, trazendo a mensagem de boas novas para essa nação. E o fruto de dois missionários somos milhões e milhões aqui no Brasil que compomos as Assembleias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa chama não pode apagar, tem que continuar, porque hoje, nações que eram missionárias, hoje são campos missionários, né? Países que outrora eram celeiros de missionário, hoje, né, a maioria da população nem crê em Deus mais. Carece agora de nós sermos, né, esse refrigério, levar essa palavra de boa nova, essa água viva que brota do nosso interior. Glórias a Deus, para que eles possam voltar a ter vida. Segundo subtópico, a questão cultural. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Então, a missão é transcultural, né? Ir a nações, né, além de nossa fronteira. E quando chegamos lá, há uma nova cultura, né, que o missionário vai conhecer, vai entender. E o Evangelho não é para impingir, né, como diz aqui, não é para suplantar a cultura, mas a mesma palavra de poder que nos transforma tem poder para transformar as almas de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer povo, louvado seja o nome do Senhor. E a cultura pode ter elementos bonitos, como diz aqui na lição, que os homens são imagem e semelhança de Deus, mas também o diabo, ele penetrou em muitas culturas e distorceu, criou ali situações que fazem os homens se afastar de Deus. E isso é claro que será combatido. Por exemplo, né, o Evangelho não é para eliminar, digamos, aqui no Brasil, a cultura indígena, mas há elementos na cultura indígena que tem que tomar cuidado e tem que ser ensinado a verdade, né? Por exemplo, era comum, né, em algumas tribos do Amazonas, né, a morte de uma criança defeituosa, que nasceu defeituosa, e até de gêmeos. Errava-se vivo. Então, essa ação, né, embora às vezes as leis do governo até protegem, né, a chancela de ser, né, apenas o aspecto cultural, mas é um pecado. E o pecado ele tem que ser, né, declarado, tem que ser confrontado. E o Evangelho tem poder para transformar a cultura nesse aspecto, né? Ele não vai suplantar a cultura, né? Um crente na África, por exemplo, louva, exalta o Senhor diferente de um crente brasileiro. Mas a gente não quer que ele se torne brasileiro, quer que ele continue africano, mas que conheça um Deus que pode salvá-lo, um Deus que transforma a vida, um Deus que é alvo de toda a sua expressão de louvor. Glória a Deus, a gente vê e se alegra, né, quando vemos aqueles cultos africanos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a mensagem é poderosa, né, para formar um povo no meio do povo, né? Da mesma maneira, nós, eles, vamos todos morar no céu, porque o sangue de Jesus
nos alcançou, nos purificou. Aleluias. E o Espírito do Senhor tem morado em nós e nos transformado, nos regenerado, nos preparando para aquele grande dia que estaremos encontrando com o nosso Pai. Glórias a Deus. Então, a cultura não é para ser suplantada, mas simplesmente, né, ser observado os aspectos que o diabo contaminou aquela cultura. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a país. O país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com sua língua e cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde o Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20. Glórias a Deus. Né? Então, ir e pregar a todas as nações, né? Seria melhor traduzido a todos os povos. Né? O termo grego se refere a povos. Né? Então, a nação pode ser um país, né, geograficamente, politicamente definido. Muitas vezes, dentro de um país, existem vários povos. Na África, né, a gente vê isso bem claro. Né? Então, a ordem de Jesus é alcançar todos os povos. Né? Cerca de 24 mil etnias, né, povos, e a metade ainda não foi alcançada. Que Deus nos ajude e nos desperte. Né? Nós temos a missão, como já falamos, próxima a nós, mas também temos que observar que, como frutos de missão do passado, nós devemos gerar frutos agora. Não podemos ser planta estéril, né? Nascemos, mas temos que gerar frutos, e esses frutos também estão além fronteira. O quarto subtópico é a eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16, 8. Regenera o pecador, Tito 3, 5. E capacita os homens a confessar a Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da Grande Comissão: proclamar o Evangelho, em palavras e ações, a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Tudo isso, né, o agente que vai cooperar conosco, né, nesta grande obra é o Espírito Santo. Ele que vai à frente, ele convence. Glórias a Deus. Nós nos dispomos, abrimos nossas bocas, mas é o Espírito Santo que vai nos encher e nos ensinar tudo aquilo que devemos falar. Da mesma forma, é ele que vai chegar no coração daquela pessoa e convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, e vai continuar essa grande obra. Aleluia. A partir do momento que aquela pessoa se arrepende, aceita Cristo, se rende a Cristo, continua a ser a grande obra da regeneração e da santificação. Aleluia. Quando buscamos, então, essa capacitação do alto, poder do alto, inclusive até o batismo, né, que tem esse propósito, o batismo com o Espírito Santo não é apenas para, né, nos destacar como mais espirituais, pelo contrário, para nos encher, nos capacitar para desejar pregar o Evangelho com autoridade e fazer a obra do Senhor. Né? Quem é batizado com o Espírito Santo e continua do mesmo jeito, um crente apenas domingueiro, um crente apenas de igreja, né? Então ele não está cumprindo, né, o propósito do batismo. O batismo é para que a gente, aleluia, vá e seja testemunha de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos do Espírito Santo para essa grande obra, e é ele que também vai agir, aleluia, em todos esses aspectos aqui, para atingirmos esses objetivos. Tomar o Evangelho, né, discipular, glórias a Deus, edificar o crente ali, integrá-lo na igreja, para que ele também seja um ganhador de almas. O segundo tópico é missões transculturais. Né? Então vimos que a grande comissão ela tem que atingir, né, não só localmente, mas
todas as etnias, né, todos os povos, e vamos falar então sobre essas missões. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, mais uma vez frisando, né, que a missão ela tem que alcançar os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Transcultural quer dizer que sai da sua nação e vai atingir outras nações, outras culturas. Segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Gênesis 3,15, 6, 11, 14, Gênesis 12, 3. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da Igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua Igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos 9:5, 16:5, 22:14, 15, 21 e 26, 16 a 18. Então, Deus escolheu a Igreja. No Antigo Testamento, Israel era para ter, né, esse enfoque. Mas, como já falamos, né, eles se fecharam, né, tratavam as nações, né, até mesmo como nada, né, em vez deles espalhar, né, a palavra de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus. Muitas das vezes eles estavam andando na contramão e imitando as nações e adotando, né, suas práticas pecaminosas, sua idolatria, saindo então completamente da direção de Deus. Em vez de eles serem ali foco da revelação de Deus, eles até perdiam a identidade. É isso que a igreja não pode fazer, né? A igreja tem que cumprir o seu papel. Como já falamos, ela nasce com esse principal propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos a gente vê, né, uma situação interessante. Né? Jesus tinha dito que era para ir até os confins da terra, mas eles ficaram ali, né, detidos em Jerusalém. Houve uma perseguição para que eles se espalhassem. Então, eles não estavam cumprindo realmente o propósito, e Deus teve que balançar a figueira para que eles pudessem ir às outras nações, e o Evangelho realmente alcançou. E o terceiro subtópico, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar a sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, vejamos. Barreira geográfica, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. Barreira linguística, a língua nativa. E barreiras religiosas, islamismo, teísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Né? Então, todas essas barreiras podem ser vencidas com a ajuda do Espírito Santo, como aconteceu, né, na igreja primitiva. Os apóstolos também enfrentaram tudo isso. Os discípulos também enfrentaram tudo isso. E vemos que essas barreiras é importante que conheçamos. Né? O missionário não pode ir para uma outra nação sem conhecer todas essas questões, né? E se preparar. Aleluia. E, claro, orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, porque é o Espírito Santo que vai, aleluia, lhe capacitar, né, para transpor essas barreiras. Ele se capacita intelectualmente, né, psicologicamente, estuda sobre todas essas situações, busca, né, já chegar ali com uma certa estrutura, né, com cercado ali de algum apoio para poder fazer a obra, mas é claro que é o Espírito Santo que vai estar com ele em muitos momentos, que ele vai estar sozinho, e às vezes até a igreja esquece do missionário e abandona ele ali na obra. Mas a gente tem ouvido testemunho maravilhoso, né, do que Deus tem feito na vida desses homens. Louvado seja o nome do Senhor.
E o terceiro tópico, visão global do Evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipulado. Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nesta ordem está subentendido que a missão não é em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme a Escritura, demanda tempo e nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seu discípulo. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase da proclamação e do anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Então tem um querigma, a proclamação, a pregação, mas não é só ganhar a alma e deixar, Tem que agora cuidar, tem que formar um discípulo. Louvado seja o Senhor, algo que demanda tempo. Vimos aqui, o próprio Jesus demonstrou isso, na prática. Glórias a Deus. Então demanda tempo, então o missionário ele não vai ali só para passar e ir para outra cidade, não. Tem que estar ali, como Paulo, formando uma igreja, formando discípulos, deixando inclusive até lideranças. Louvado seja o Senhor. E além de demandar tempo, demonstra que a missão é algo prolongado e algo que vai ter continuidade. Se parássemos em nós, ia acabar tudo. Mas essa ordem de fazer discípulo é para que haja uma continuidade, haja uma nova geração, louvado seja o Senhor, e que a mensagem da cruz se propague em todo o mundo. Aleluia. Interessante aqui em Sergipe, apoiamos uma missão em Burkina Faso, e tem lá a Casa Refúgio, tem a Casa Esperança, então, onde crianças muçulmanas eram atendidas, alimentadas, e quando a gente via 2.000 crianças sendo alimentadas, pelo olho da fé eu dizia, ali tem 2.000 missionários sendo formados, louvado seja o Senhor. Às vezes a gente pensa em algo imediato, a gente tem que olhar o fruto daquela plantação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter uma preocupação no longo prazo. Você não chega ali, não para passar um tempo e quando ele sair, a obra acabar. Tem que haver continuidade. E o segundo subtópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 24, 46 a 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Então, o querigma, a mensagem tem que estar com esse fundamento, tem que estar, aleluia, alcançando as vidas, anunciando a palavra, anunciando o Deus Salvador, mas anunciando também que nós precisamos nos arrepender dos pecados. É o que o mundo quer desfazer, distorcer nesses últimos dias, e ensina que a igreja, a pessoa continua a viver ali do jeito que ela é, Venha como está, permaneça como está. Mas todo o apelo, que, aleluia, há no ir de pregar, ir de anunciar, ir de fazer discípulo, passa, aleluia, por esse momento especial que a pessoa se arrepende e se encontra com o Senhor Jesus, aleluia, se rende a Ele, e a partir daquele momento Ele é seu Senhor e seu Salvador. Glórias a Deus. E concluindo, temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida
sacia a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Glórias a Deus. Né? Então, nós temos a nossa missão em Jerusalém, que a missão ela é concomitante, né? Tanto em Jerusalém, tanto em Judéia e Samaria, como também nos confins da terra. Então, a missão é concomitante. Nós fazemos aqui e, se não podemos ir, né, possamos contribuir com aqueles que estão lá. Eles carecem da nossa ajuda, nossa oração e nossa contribuição. Que Deus nos ajude a ter essa visão, esse amor pelas almas. E como diz o hino, né, custou muito caro. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Né? Então hoje só foi uma introdução do tema do trimestre. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Pai, por essa lição. Pai, obrigado pelo teu agir, Pai, aleluia, teu mover ali, Pai, na mente daqueles que são responsáveis, Pai, por esse currículo. E carecemos, Pai, despertar. Carecemos voltar a praticar as primeiras coisas e voltar ao primeiro amor. Deus Santo, que nesse trimestre possamos ser edificados, Pai, e fazer mais a tua vontade, Pai, fazer mais a tua obra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Desperta cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.